Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faremos aqui mais uma leitura coletiva no canal, um oráculo das bruxas ancestrais. Nesse momento do ano em que a gente está, é o período pós-Sabá de Iuli, o Sabá que marca o retorno da criança da promessa, o retorno da luz nos ciclos da roda do ano. O que é isso, Elisa? Eu explico. Logo depois do solstício de inverno, o que acontece? Os dias começam a se tornar mais longos e as noites começam a se tornar mais curtas. O ápice disso aí vai acontecer lá no solstício de verão, quando a gente volta a ter os dias ficando mais curtos e as noites ficando mais longas. Então, para nós, bruxos, bruxas, magos, xamãs, médiuns de terreiro, pessoas que seguiam aí pelos ciclos da natureza, esse é um momento muito propício para que a gente possa se expandir, voltar a se expandir no mundo, expandir a nossa luz, o nosso brilho, a nossa capacidade de iluminar com a luz da nossa consciência aquilo que a gente quer realizar no mundo, que a gente quer ver feito no mundo. E também dessa forma, eu espero inspirar as pessoas ao nosso redor, para que também brilhem cada vez mais, espalhem cada vez mais sua magia, sua vontade no mundo. De preferência, sempre na melhor direção, aquela que faz não só satisfazer a sua vontade, mas também harmoniza-se com a vontade do maior número de seres ao seu redor. Bom, então hoje a gente vai pedir o conselho das nossas bruxas ancestrais, do Compêndium das Bruxas, começando aqui por esse lindo oráculo da Natassa, que a gente costuma usar para atrair aqui a egrégora das bruxas da antiguidade. Vou esclarecer as mensagens delas com o nosso oráculo dessa estação, o oráculo de Iuli, do Sabá que acabou de acontecer. E no final, hoje eu vou trazer um conselho, uma erva de poder, uma medicina da Mãe Natureza, Mãe Gaia, para ajudar você a dar conta de lidar aí da melhor forma e digerir, se relacionar da melhor forma em seu benefício com os conselhos que as bruxas vão ter trazido, tá? E aí para isso eu vou usar o oráculo da astrologia herbal. Quem costuma acompanhar o canal já está acostumado com ele, acostumada, sabe que eu uso ele muito lá nos nossos oráculos astrológicos. Tá bom? Esse oráculo hoje é uma preparação muito importante para o que virá aí em breve, novidades nos próximos oráculos dessa semana. A gente vai ter oráculos do divino feminino, oráculos do divino masculino. Meu objetivo vai ser a gente alinhar da melhor forma o casamento alquímico em nós. O que é isso? Alinhar nosso feminino e nosso masculino e assim, claro, as relações que a gente estabelece fora também, né? Relações amorosas, de amizade, com homens, com mulheres. O objetivo vai ser alinhar aí as polaridades, o dar e receber, o masculino e o feminino, no sentido de criar, né, a alquimia da melhor potência, exatamente para que a gente possa se realizar cada vez mais, como eu disse aqui no início, tá bom? Então fica de olho, os próximos oráculos das próximas semanas, essa semana e semana que vem, vão ser um oráculo do divino feminino, um oráculo do divino masculino e a novidade aí do oráculo alquímico, da alquimia, do encontro entre esses dois. Tudo isso é porque eu andei ganhando os oráculos lindos de aniversário, meu aniversário acabou de passar, e fiquei muito agradecida e interpretei mesmo como um novo momento aqui dos oráculos do canal. Agradeço muito a vocês pelas mensagens que me mandaram, de parabéns. Vai ter aí também um episódio especial do nosso Ninho das Serpentes, o podcast aqui do canal, em que eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram e os comentários também que vocês fizeram de aniversário. Muito obrigada, é um prazer enorme compartilhar aqui minha arte com vocês e ter o resultado, as notícias de como a minha arte tem ajudado vocês pelos comentários, pelas mensagens lá no Instagram também.
Aliás, sempre bom lembrar, quem quiser, essas aqui são leituras coletivas, né? Então, uma lembrança importante de sempre. São leituras coletivas e são leituras atemporais. Então, mesmo que você não esteja vendo esse vídeo no momento em que eu posto, né? Que é o período aqui, final de junho, início de julho de 2024, saiba que no momento em que esse vídeo chegou até você, independentemente da estação, acredito que ele terá mensagens que vão te ajudar a se inspirar, a se orientar aí nas melhores escolhas em seu benefício, tá bom? Outra coisa importante é, caso você queira agendar uma leitura particular comigo, porque aqui nós temos leituras coletivas, então essas leituras carecem, elas pedem aí que você interprete com a sua intuição, filtre tudo aquilo que eu vou falar, para que fique aí para você apenas o que de fato diz respeito à sua vida, à sua experiência, tá bom? Eu leio aqui para um número grande de pessoas e em constante expansão. Agora, caso você queira uma leitura mais assertiva, direcionada para o seu momento, fique à vontade para agendar uma leitura particular comigo, tá bom? Você pode fazer isso através do meu site, www.evamessages.com, ou então você pode ir lá no meu Instagram, o @evamessages. Lá eu faço lives às sextas-feiras e lá tem também um botãozinho para o meu WhatsApp, para que você entre em contato comigo e agende a sua leitura. Vamos lá então, vamos começar o chamado aqui das nossas bruxas ancestrais. Vamos pedir a elas hoje conselhos específicos para que a gente possa vivenciar da melhor forma, né? Esse Yule, essa metade que começa a se iluminar cada vez mais da roda do ano, a metade do ano que compreende aí a elevação da luz, a expansão dos dias, da luminosidade no mundo, que isso seja um símbolo para nós de aumento também da nossa consciência, da clareza com que a gente se relaciona com nossos desejos, nossos potenciais para realizá-los e também as relações com as pessoas ao redor, que se tornem cada vez mais luminosas, orientadas para maior harmonia entre o maior número de seres. E para nossa harmonia com quem a gente quer ter perto, né? Claro. Vamos lá então, vamos ver quem são as bruxas que vêm hoje trazer recados para nós. E você pode ir inspirando, expirando profundamente, se colocando na posição mais confortável e silenciosa que for possível, nesse momento em que você está, para que você, conectado com a sua intuição, possa escolher aí se você vai ouvir uma mensagem, duas, ou quem sabe até as 3, em que ordem você vai fazê-lo. Para ouvir a intuição, você inspira, expira, se conecta com o momento, tá bom? E eu fazendo o mesmo, peço aqui a conexão com as bruxas ancestrais, as bruxas do compêndio. Vamos ver quem são nossas mensageiras de hoje. Essa aqui vai ser a mensageira número 1. Essa aqui já se apresentou, né? Então vai ser a número 2. E vamos tirar daqui do cantinho, ó. Essa aqui, nossa mensageira número 3. Não reparei os cortes no braço, não. Eu sei que quem tem gato sabe que as brincadeiras são meio brutas. Bom, temos aqui então nossas 3 bruxas de hoje, as 3 mensageiras. Bruxas ancestrais. Hoje o meu pedido é que se apresentem aquelas que têm a ver, claro, com a sua ancestralidade aí também, tá? Você que é bruxo, bruxa, mago, maga, xamã, conectado aí com a sua ancestralidade também. Ih, gente, tá meio pouco centralizado aqui, eu sou chata com isso. Pronto, melhorou. Bom, vamos ver então quem são as mensageiras. Você já deve ter visto lá na thumb, na imagem do vídeo. Nós temos aqui a reconciliadora. Uau! Desse oráculo aqui, essa aqui é a bruxa brasileira, tá? Essa é a bruxa brasileira. Todas elas têm alguma nacionalidade, criada ou canalizada pela artista que as desenhou. Então, a bruxa reconciliadora vai trazer a mensagem 1. A mensagem 2 vai ser a mensagem da sacerdotisa. Essa é uma bruxa lá dos tempos primitivos. O recado dela vem lá das épocas das cavernas, das primeiras civilizações. Ela com sua coruja.
Muito bem, muito bem. E nossa mensageira número 3 é a mensageira do conforto. A confortadora, aquela que na sua casa, com seus chás, com suas mantas, com sua música, ela acalenta, nos recebe lá na casinha dela para mensagens da confortadora. Bom, então essas são nossas 3 mensageiras de hoje. Conecte-se aqui com as cartas, com o momento, para escolher qual ou quais são as mensagens que são para você, tá bom? Eu já vou começar as mensagens de hoje. Se você precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo e depois é só vir aqui aos capítulos para chegar à mensagem que você escolheu. Ah, importante, os oráculos que eu uso no canal, eles têm link para compra lá na Amazon, que ficam na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Caso você sinta a intuição aí de adquirir um deles, sem consumismo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas caso de fato seja um chamado genuíno para adquirir um desses oráculos, se você adquirir pelo link, você ajuda o canal, então eu agradeço. Agora sim, vamos para as nossas mensagens. Tchau, tchau! Olá você, que hoje escolheu a mensagem 1 para o nosso oráculo das bruxas ancestrais. A bruxa ancestral que vem falar com a gente é a bruxa reconciliadora, uma bruxa brasileira, fazendo sua oferenda aqui ao luar, as roupas meio de baiana, olha que linda. A luz da lua em frente ao mar. Bom, vamos começar lendo a mensagem que vem aqui no oráculo, a mensagem dela. E aí a gente segue para a canalização do que ela vem dizer, tá bom? Temos então a bruxa reconciliadora. Vou deixar a leitura aqui com a imagem do livro para que você, caso queira, dar print na tela e ler depois num momento mais apropriado e também intuir a respeito da mensagem dela, tá bom? Bom, temos aqui a reconciliadora. Ela vem falar para nós de diplomacia, dos lados positivos, da aceitação e da melhoria. Nas veias fervia-lhe a raiva, mas a sua mente apaziguava os pensamentos violentos. Tinha visto demasiado ódio para conseguir absorver mais. Decidiu usar a sua força para algo bom. O rio tinha-lhe ensinado que não há obstáculo demasiado grande para quem tem um objetivo claro. A reconciliadora representa a capacidade de aceitar aquilo que não podemos mudar e concentrar as nossas energias em ações realizáveis. Como a água que goteja e cava a pedra, a paciência e o sentido de direção aproximam-nos dos nossos objetivos. Essa bruxa aqui se chama Aurélia Anaí Romalho. Ela viveu no Brasil no virar do século XIX. Em São Paulo, ela testemunhou a execução da sua amiga Maria da Conceição, acusada de bruxaria e queimada, em 1798. Apesar da dor, ela decidiu ficar e continuar a ajudar as pessoas. Ok. Temos então aqui a mensagem da bruxa Aurélia, e a primeira coisa que ela me pede para te lembrar, minha querida, meu querido, é que ela representa a reconciliação que nos afasta da vingança. Quem não poderá dizer que a nossa terra, essa terra Brasil, né? Essa terra feita de tantas cores, de tantas raças, quem não poderá dizer que é uma terra cheia de conflitos? Porque ela é, né? Eu não estou falando só politicamente, eu estou falando pessoalmente, diariamente, dentro, no mais íntimo de todos e todas nós, mora um conflito, a possibilidade de um conflito, ao mesmo tempo em que mora a possibilidade, a potência de uma reconciliação. Essa moça não é branca, não é indígena, não é negra. A bruxa Aurélia
é resultado das misturas dessa terra. E como pode ser difícil lidar com o diferente fora de nós? Imagina então lidar com o diferente dentro de nós. Essa é a magia, ao mesmo tempo que a maldição de um corpo mestiço, de um corpo múltiplo, etnicamente múltiplo. A gente pode tanto reconciliar os opostos, os diferentes, como a gente pode também se permitir ser marcado a vida inteira pela dissonância, pela vingança do um contra o outro, do mais fraco sobre o mais forte. Depende da nossa escolha. A bruxa Aurélia, na nossa terra, viveu algo inimaginável, a perda de uma grande amiga, Maria da Conceição, julgada e punida pela voz social, pela voz religiosa. Quantas vezes nós nos sentimos e somos julgados, julgadas pela nossa aparência, pela nossa prática religiosa? E aqui eu estou falando com todo mundo. Afinal, não são só, né, as religiões de matrizes africanas que recebem preconceito, mas há muito preconceito hoje em dia também, inclusive com quem é católico, né? Com quem é cristão. Cada um, na sua medida, recebe o seu quinhão de resistência do outro lado. E o que essa bruxa vem dizer é que o nosso grande poder ancestral, a bruxa ancestral brasileira, olha que lindo, ela vem dizer que o nosso grande poder ancestral, ele reside no quão capaz cada uma de nós é de reconciliar os diferentes, de dialogar com os diferentes, porque dificilmente alguém nessa terra pode se dizer puro, de pura linhagem, ou de uma etnia só, europeia, indígena, africana, ou de uma religião só. Em geral, nossas famílias, nossos grupos de amigos, grupos sociais são de múltiplas visões de mundo religiosas, né? Doutrinárias. Tem ateu, tem bruxo, bruxa, mago, maga, umbandista, quimbandeiro, cristão. A bruxa Aurélia tomou um dos caminhos mais difíceis que há. Em lugar do caminho do olho por olho, dente por dente, da vingança, do ressentimento, uma vez que a sua grande amiga foi punida, foi enforcada por bruxaria, ela poderia ter ido embora, não volto nessa terra nunca mais. Mas ela ficou. Ela ficou, sustentou as idiosincrasias, as visões de mundo opostas e a guerra interna que isso causa, mas ela permaneceu para ajudar as pessoas. Talvez até para ajudar a si mesma, porque, convenhamos, quando a gente é fruto da mistura de visões opostas que se uniram em casamentos e geraram filhos e netos, essa multiplicidade, essas visões opostas a gente carrega dentro da gente, ou seja, elas irão com a gente onde quer que a gente vá. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, por exemplo, é que as saias longas e abertas, né, e cheias das baianas, as saias longas e cheias das orixás que dançam nos candomblés, elas são uma inspiração nas saias cheias das europeias dos séculos passados. Em África não tinha isso. Não há como escapar dos sincretismos, meus queridos, minhas queridas, e escapar desses caminhos que a gente encontra, que são de mistura, tentar escapar deles, tentar buscar uma qualquer pureza de culto, seja, vamos buscar agora a reparação, então agora meu culto vai ser só africano, acaba com os sincretismos, vai ser só orixás, acaba com os outros deuses, vai ser só deus indígena, acaba com todos os outros deuses, deixa só catolicismo, cristão, só Jesus. Isso é incompatível com a terra em que a gente vive. A terra Brasilis, a terra do Brasil, é uma terra misturada.
E se a bruxa Aurélia vem trazer isso como conselho de uma bruxa ancestral para nós, é porque dentro de todos e todas nós é preciso buscar uma reconciliação entre visões diferentes. Se a gente dá conta de fazer isso fora, ser tolerante e ouvir o outro lado como uma riqueza, né? Como é rica uma cultura que tem santos, orixás, Jesus e tudo junto, né? Tupã. Se a gente consegue ver isso como riqueza e não como fragmentação, a gente se reconcilia com o oposto, com o diferente. A gente faz uma oferenda. A gente oferece o que a gente tem de melhor. Se ocupa mais disso, né? Em lugar de ficar julgando o que é bom ou não, o que é certo ou errado no outro. E se a gente faz isso fora, talvez a gente seja capaz de fazer isso dentro da gente também. Quem aí poderá dizer, diz a bruxa Aurélia, que não tem dentro de si vozes opostas? Uma voz fala para fazer uma coisa, mas outra quer outra. Um lado seu quer algo e o outro lado quer outra coisa. Quantas doenças, adoecimentos da nossa magia mesmo, da nossa capacidade de exercer a vontade no mundo não acontecem quando a gente fica tentando negar, suprimir apenas um dos nossos lados, evitar ver que ele existe, só para fingir para o mundo que a gente é inteira uma outra coisa. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? A superação de um vício. Em geral, a expressão de um vício em nós é fruto de uma coisa que lá na psicologia eles chamam de dissonância cognitiva. Um lado seu quer uma coisa, outro lado quer outra. Um lado seu quer saúde, ninguém quer morrer de fumar cigarro. Um lado seu quer viver com o máximo de saúde e potência dos seus membros, do seu corpo, dos seus órgãos, até o máximo de tempo possível, né? Mas o outro lado quer porque quer fumar agora, ou beber aquela cervejinha, ou fazer aquele jogo, né? Vício em jogos, que tá tão em voga aí no nosso mundo hoje. Assumir que essas duas vozes existem dentro de você é um jeito de fazer dentro aquilo que eu estava falando agora, de a gente fazer fora. Aceitar que existem várias vozes na Terra Brasilis, na Terra do Brasil. Pindorama. Se eu consigo aceitar que há várias vozes no mundo, nos outros, eu consigo também talvez aceitar que há várias vozes em mim também. Uma voz que quer fumar, que quer vivenciar aquele vício, porque encontra ali a sanação, mesmo que temporária, de alguma dor, e uma outra voz que quer saúde, que quer se livrar daquilo. Se a gente aceita que tudo isso está dentro da gente, é o primeiro passo para a mudança. Porque o tanto de energia que eu vejo as pessoas, eu mesma muitas vezes gastando em justificar, porque se a gente não aceita que tem essas duas vozes dentro da gente, o que a gente faz? Começa a se justificar. Então, só mais esse cigarro, só hoje que eu tô triste, só hoje que isso, só hoje que aquilo, não. Para de gastar energia justificando. Ou fazendo escondido. Aceita. Eu sou paradoxal, eu sou complexa, sou complexo. Tem várias vozes dentro de mim. E aí, se você para de resistir a isso, a bruxa Aurélia te chama para oferendar o que você tem de melhor. Que é isso? Você pode passar a gastar sua energia só em, talvez a cada dia, ser um pouquinho melhor na direção de ouvir dessas vozes todas, aquela que você considera que é mais correta para você. Que mais bem faz a você mesma, a você mesmo. Vamos entender melhor com o nosso oráculo de Yule? Por que será que a bruxa Aurélia quer que a gente reflita, então, sobre como reconciliar, focar na reconciliação das vozes opostas, das opiniões opostas, em lugar de ficar pedindo reparação, vingança, em lugar de querer estar certo e posar de bastião da moralidade, posar de pessoa inteira, né? Pessoa que não tem nenhum paradoxo dentro, que é uma mentira. Os bastiões ideológicos que andam por aí, né? Será mesmo que você ajuda o mundo, a si, aos outros,
quando posa de nunca errou. Eu é que sei o que é certo. Eu faço apenas o que é certo. Ninguém é assim. Quem sabe focar na reconciliação em lugar de focar em buscar culpados. Por que será que a bruxa Aurélia está chamando a gente para fazer isso? Essa que é uma ancestral nesse oráculo, ela representa a ancestral de todas e todos os bruxos, bruxas, magos, cuja ancestralidade é da terra Brasil, tá? Ou seja, provavelmente, se não todos, a grande maioria de quem vai assistir esse vídeo. Bruxa Aurélia, o que mais você tem a dizer, nossa ancestral? Sobre a melhor forma hoje de lidar com nossas potências, nossa magia, nesse período pós-Iule. Ok. Contemplação. Olha como as cartas se repetem, olha que bonito o motivo, né? Temos uma moça fazendo uma oferenda, uma bruxa fazendo uma oferenda, de olhos fechados. Contemplar e oferecer o nosso melhor. Contemplar dentro. Quem fecha os olhos, abre os olhos para dentro, né? Vê antes a si. É hora de autorreflexão e autorresponsabilidade para quem escolheu essa mensagem. Olhar primeiro para si, para dentro, antes de julgar os outros. Evitar o excesso de julgamento, gastar energia com excesso de julgamento da postura alheia. Temos aqui a guirlanda, o círculo da vida, respiração da vida, a morte, a vida de novo. Às vezes um tá certo, outro tá errado e depois isso muda, dependendo do contexto, da situação. Uma pessoa não é sem a outra. A gente se espelha nas pessoas para se compreender, não é isso? Eu sei o que é frio porque eu já experimentei o quente. Eu sei o que é generosidade porque eu já experimentei a mesquinhez vinda de mim ou do outro. Então o outro é o espelho que pode me ajudar a crescer. Por isso somos diferentes, né? A conexão com a essência, com o espírito. Um chamado aqui. Olha o desconhecido. A bruxa brasileira quer que a gente foque dentro, tá? Conhecer as sombras do nosso desconhecido. O coração é como uma alma desconhecida. Usar do nosso desejo para conhecer aquilo que a gente mascara, que a gente esconde, tanto da gente quanto do outro. É o lado negro, né? Olha só. Não dá para ser inteira. Essa aqui é a imagem que a gente mostra para o mundo. Virtudes, né? O que a gente gostaria de mostrar. Ela nunca é inteira, essa imagem. Para a gente se mostrar de um jeito, a gente sempre tem que estar escondendo alguma outra coisa, não é verdade? Quero me mostrar como alguém produtiva, então eu tenho que esconder minha preguiça. Porque nós temos potência para tudo. Tanto para preguiça, quanto para potência. Já ouviram aquela história daquele xamã, né, antiga? Um xamã conversando com um mocinho, explicando para ele como viver a vida. Um xamã indígena, ele diz que dentro de nós mora um lobo branco e um lobo negro. Um lobo obscuro e um lobo iluminado. E aí ganha aquele que a gente alimenta mais. Todo mundo tem tanta potência para o bem quanto para o mal. Quando eu falo em bem e mal aqui, espero que vocês compreendam, é da perspectiva do... O mal seria a postura mais egoísta, que foca só em mim, no meu bem. E por que ele é mal? Porque se a gente entende, como todos os bruxos, bruxas, xamãs, médiuns de terreiro entendem, né? Que o mundo, o universo é um organismo vivo, enorme, de que eu sou só uma célulazinha. Pensem aí na biologia, né? Uma célula que pensa só em si, que é tudo para si e nada para os demais ao redor, ela é cancerígena, ela é um problema. Ela adoece o organismo como um todo. É preciso uma troca, né? Dar e receber, generosidade na relação com as outras célulazinhas ao redor.
Então, quando eu falo em uma postura do bem aqui, seria uma postura que observa isso, que cuida tanto de si, do ego, quanto do outro, do ao redor, para buscar o máximo de harmonia, né, nessa relação. Temos a medicina da rena. É hora de aprender com o outro, com a outra, contemplar, observar o mundo sem julgar, é o contemplar, né? É quando eu observo sem a pretensão de, com o meu julgamento, definir o que pode ou não pode existir. A jornada da rena nos leva às profundezas da nossa alma. A bruxa Aurélia, a bruxa brasileira, está chamando a gente para uma revelação, tá? Esse é um momento muito propício para magias de autoconhecimento, de expansão da consciência. Olha a oferenda aqui de novo. Fazer oferenda, ser generoso, generosa, perdoar, ser grato, ser grata. Essa é a maior magia que vocês podem fazer nesse momento, para tirar o melhor proveito do período de Uli. Quando eu faço uma oferenda, eu reconheço que para conseguir o que eu quero, eu preciso da ajuda do outro, não é isso? Uma oferenda para uma entidade, uma divindade. Mas pode ser uma oferenda também quando eu, sei lá, faço marmitas para caridade. Eu reconheço a importância da saciedade, de saciar o outro, assim como de me saciar. Ambos são importantíssimos. Magia das velas. Observe bem essa magia aqui, tá? Essa espiral feita de flores, frutos, velas. Talvez você queira fazer um ritual nesse sentido, porque olha que bonito. Olha só, e no fundo, já vou até deixar o fundo do deck aqui, porque nós temos o Frost, né? A ideia do degelo, uma velinha que começa a degelar. Se você tirou lá na leitura de Uli, da semana passada, o oráculo de Uli, a leitura que tinha essa carta, aqui a gente tem a continuação da mensagem de lá, tá? Para você. A bruxa brasileira, a bruxa Aurélia, a bruxa mestiça, da mistura étnica, ela vem dizer que é hora de abrir mão de purismos. Reconhecer que tudo serve a algum fim e assim degelar seu coração, meu querido, minha querida. Talvez você tenha aí uma visão muito certa, muito firme de que tal religião, tal visão de mundo, tal culto, tal postura no mundo é errada, não pode. Olhe uma outra vez. Você não precisa concordar, mas talvez se você se aprofundar e buscar ver o lado do outro, você vai entender que há razões e causas para o outro pensar, cultuar como pensa e cultua. E aí você vai respeitá-lo, respeitá-la, respeitar a existência desse outro ser no mundo. Não precisa se tornar igual a ele. Igual a ela. E assim, tem uma magia aqui que te torna muito mais generoso, generosa, tá? Para com você mesmo. Fazer isso pelo outro é só a primeira parte. Você aumenta a sua magia, junto com a bruxa Aurélia aqui. Você aumenta a sua magia na medida em que você faz esse movimento. Você se desenrola. Você pode estar enrolada em fios de julgamento, ser julgada pelo outro, estar sendo muito julgado, julgada, vítima da fala alheia, da língua alheia, porque você se enredou nesse tipo de comportamento, nesse tipo de relação, por também julgar os outros. E a bruxa Aurélia está trazendo aqui com essa reflexão toda uma oportunidade para você pensar em como fazer, que ritual, que oração, aí é de cada um, né? Seria perfeito para ajudar você a se desenredar desse fio. Eu estou dizendo qual é a alma dessa magia, e aí os rituais, os elementos, as oferendas, né? O que vai ser, se vai ser uma oração, sei lá, você que diz. Mas a alma tem a ver com generosidade. Se expandir, começa a espiral, vai se expandindo aos poucos, né? É a partir do olhar para dentro, a gente começa de dentro, fechando os olhos para o mundo e olhando para dentro. O que tanto me incomoda no outro? Deixa eu olhar para dentro, às vezes está me incomodando em mim, e eu estou projetando no outro, na outra. Degelar o coração, abrir o coração para compartilhar de forma generosa
o que você tem. Resumindo, eu poderia resumir muito dessa mensagem naquela frase assim: em lugar de ficar criticando no outro o que ele faz de errado, usa essa energia para buscar dar de você o que você tem de certo, o que você tem de bom. Vale mais a pena redirecionar a atenção, o olhar. Porque onde a gente bota atenção, a gente bota energia, concorda comigo? Se sim ou não, pode deixar aí nos comentários. E aí, se você tá botando energia demais em questionar e julgar, em excluir quem pensa errado, quem faz errado. Quando eu topo com pessoas que estão fazendo muita magia de banimento, de se proteger do outro, de tirar o que é ruim da própria vida, olha o foco no ruim. Não que a gente não precise fazer isso, tá? Mas você, nesse momento em que você tirou essa mensagem que tá me ouvindo, não precisa focar nisso. Você se protege mais quando foca em se realizar e não em se proteger de quem pensa diferente, de quem fala coisas que você não concorda sobre você, ou faz, né? É hora de se expandir. E isso por si só é uma proteção. Expandir seu círculo de ação, expandir seu círculo de amigos. Aqui tem uma magia profunda também de essas pessoas você não concorda com elas, tá? Então sai de perto. Essa pessoa não tá te dando o que você espera, para de tentar insistir, negociar, vai embora, busca outras pessoas. Nesse momento. Isso aqui é uma linda magia, ó, para ser feita. Você pode acender as velas, fazer uma espiral de ervas, frutas, como uma grande oferenda, castanhas. Acender as velas e meditar olhando para essa espiral. Como se ela fosse aqui, ó, criar um movimento de retirar de você um sopro de tudo aquilo que é bom e próspero e belo que você tem a oferecer. Reconciliar-se. Chega de guerra, é hora de nutrir a paz, diz a bruxa Aurélia. Chega de disputar para ver quem tem a melhor visão, quem tá certo, quem tá errado. E é hora de cultivar aquilo que você tem de melhor a dar. E com certeza isso que você tem de melhor a dar é uma espécie de resultado da negociação aí com as suas vozinhas internas. Deixa eu voltar lá no exemplo do cigarro. Às vezes eu vejo pessoas obcecadas em, sei lá, abandonar um vício, parar de fumar. E aí estão lá e faz terapia, e faz hipnose, faz isso, faz aquilo, e tira carta. O que eu faço? Com um hiperfoco em si mesmo e naquele comportamento que você não quer ter mais. Ao mesmo tempo, há pessoas que se curam só de fazer um movimento de olhar para o outro, começar a fazer um trabalho de caridade, num asilo, passar a conhecer outras pessoas, mudar a visão. E aí, do nada, nem sente mais falta daquele cigarro. Porque está fazendo outras coisas. Fazer um tricô para a paróquia, um crochê para oferecer para caridade, um projeto pessoal, dar vazão e desenvolver, oferendando o que você tem a dar. Um projeto pessoal. Relacione-se com outra pessoa, envolva-se na história de outra pessoa, buscando ajudar. Não como um escapar de você mesma, tá? Não tô falando de um comportamento obsessivo de, deixa eu esquecer meus problemas e agora só focar em resolver problema alheio. É mais profundo que isso. Diz a bruxa Aurélia, a gente nunca resolve o problema alheio. Na verdade, é uma forma de espelhar a si mesma e depois você volta para casa e se vê diferente. Já passaram por uma situação assim? Ir lá ajudar alguém que está precisando. Aí quando você volta para dentro de casa e vai pensar no seu problema lá do cigarro, né, do vício que você está tentando superar, nossa, nem parece mais tão grande assim. Ou talvez a outra pessoa, na generosidade dela, mesmo tendo um problema, ela te deu uma palavra, uma sugestão, uma ideia que te ajuda a lidar com o seu problema. Aí você volta enriquecida para casa. Aqui temos então a magia das trocas, a magia da reconciliação, da alquimia. Não é à toa que a gente vai falar nas próximas leituras de divino feminino e divino masculino, encontros de polaridades e alquimia da vida. Porque é na mistura, é na relação com o outro, com a outra, com os outros,
que estão as soluções aqui que a bruxa reconciliadora está propondo. Espero ter sido clara. Tá bom? Essa era a mensagem de hoje. Vou deixar aqui para você, por último, uma medicina da natureza do nosso oráculo da astrologia herbal. Sempre que eu trabalho com ervas, faço sugestão de plantas. Eu digo que vocês podem usar como quiserem, dependendo da tradição, da espiritualidade de vocês, da relação de vocês com a mãe natureza. Mas antes, cheque se você não tem alergia a essa planta, tá? Se ela é tóxica, se ela tem algum nível de toxicidade pela quantidade usada. Isso é autocuidado, é autorrespeito também, tá bom? Então vamos ver das medicinas da mãe natureza qual é aquela perfeita, bruxa Aurélia, para ajudar, bruxa reconciliadora, para ajudar quem escolheu a mensagem número 1. A rodiola, ok. Dá print na tela, pesquise aí se ela não tem outros nomes em português. Mas eu acho que é rodiola mesmo, é um dos nomes usados aqui no Brasil. Sabedoria. Está no momento de expansão da sua sabedoria, isso é muito legal, tá? Coisas que pareceriam ilusões ou, sei lá, unicórnio, né? Aquilo que não existe, que é surreal, que é utopia, podem ser realizadas na sua vida nesse momento, se você focar. Ah, consegui me dialogar com tal pessoa, né? Aqui temos Urano, regência de Urano e Mercúrio. Mercúrio é comunicação. Urano é inovação, né? Então, a sua capacidade de se comunicar com o que é diferente, com visões opostas, com paradoxos, está mudando e pode melhorar através da sabedoria. A rodiola pode te ajudar nisso, seja através de chá, banho, defumação, ou de cultivar. É a melhor magia para mim, cultivar essa plantinha em casa, tá bom? Muita sabedoria para você, meu querido, minha querida. Espero que a mensagem tenha sido útil. Se sim ou não, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu nossa mensageira número 2 hoje, para o Oráculo das Bruxas Ancestrais. Hoje a gente tem aqui a sacerdotisa. Essa sacerdotisa antiga, primitiva, já esteve aqui algumas vezes com a gente em outros oráculos. Ela é aquela que primeiro começou a criar estatuetas, oráculos com pedras, ossos, lá naquelas culturas humanas, lá nas cavernas, reconhecendo os padrões, nos padrões da natureza, a existência de uma sabedoria regendo tudo, uma tal sincronicidade que fazia com que, ao cair a pedrinha tal, o ossinho tal do oráculo, algo tal acontecesse, não outra coisa. E assim começou a ler a Mãe Natureza, a Mãe Gaia, comunicar-se com ela e com o Divino Pai Céu também. Ela adquire a sabedoria da coruja e ela tem olhos brilhantes, olha só. Olhos que parece que caminham entre os mundos, né? Não está nem aqui, nem lá do outro lado. Ela está no meio do caminho entre o plano astral e o plano físico. Uma sacerdotisa, enfim, um meio através do qual a divindade se manifesta no mundo. Sabe o que é isso, né? Sacerdote, sacerdotisa, essa é uma palavra que está tão judiada hoje em dia, tão mal trabalhada, muitas vezes perdida, né, na figura de pessoas muito egóicas aí na internet, no mundo real. Pessoas que entendem sobre essa palavra nada mais do que um título, quando é um serviço antes de qualquer coisa. Um sacerdote, uma sacerdotisa é muito diferente de um devoto, de uma devota. Eu posso ser devota da Umbanda, devota de uma divindade, de um deus, uma deusa, de deuses. Isso significa que eu exerço ali, na companhia deles, a minha magia no mundo, a minha vontade. Mas quando eu me torno sacerdote, sacerdotisa, não significa um devoto plus, um devoto com poderes especiais. Não. É alguém que se colocou também como um professor, um educador, alguém que, além de devotar-se à relação com aquelas divindades, orixás, deuses, deusas, entidades, enfim, se compromete a ser um meio através do qual essas divindades
se comunicam com outras pessoas, ajudam outras pessoas. É um colocar-se a serviço. Por que será que a gente está falando disso, hein? Vamos ver a mensagem da sacerdotisa, primeiro ali no livrinho do próprio Compêndio das Bruxas. Acredito que eu já li essa mensagem para vocês. Mas vamos lá, acho importante. Vamos começar daqui. Vou deixar aqui de modo que você também possa, se quiser, depois dar print na tela, para ler num outro momento, comunicar-se com a mensagem. Bom, a sacerdotisa fala de iniciação, de ascensão, de mestria e de poder. A sacerdotisa traça um círculo na terra, enquanto a luz trêmula do fogo faz as sombras dançarem ao seu redor. A sua vontade é forte, a sua visão é clara. Sabe que os espíritos dos seus ancestrais protegem aquele espaço. Através do ritual de passagem, acede a um novo mundo, ou seja, tem acesso a um novo mundo. A sacerdotisa possui novas capacidades, consolida o seu poder e aumenta o seu conhecimento. Sabe que progredimos através das nossas ações e das lições que aprendemos com a experiência. Essa bruxa chama-se Owl, que em inglês é coruja. Vou chamá-la de coruja, tá? Em honra aqui às anciãs que me orientam no canal, as corujinhas brancas. Ou foi uma sacerdotisa neolítica que viveu no alto vale do Dniester durante o 4º milênio a.C., antes da era cristã. Ela adorava a Mãe Terra, a deusa que personificava as forças da natureza, tanto nos seus aspectos criativos e criadores, quanto destrutivos, destrutores. Ok. Agora eu entendi, tá? A bruxa coruja, ela quer que a gente se lembre que a sacerdotisa e o sacerdote tenham um aumento no seu poder para que possa sustentar o poder dos demais. Você que está aí provavelmente está passando por algum rito de passagem. De alguma forma na sua vida você deixa nesse momento da vida, ou deve deixar em breve, de se ocupar só de você, para ocupar-se também de passar uma sabedoria para frente, para ajudar os demais. E é por isso que o seu poder aumenta. Não é para que você se sobreponha aos demais e subjugue outras pessoas com a sua inteligência, intimide outras pessoas com a sua sabedoria ou poder pessoal, poder de realização. Não é para isso. A bruxa coruja, essa sacerdotisa, ela vem dizer... As corujas até pediram para estar presentes. Vou colocar aqui um símbolo da presença delas só para ampliar ainda mais a conexão com elas. Ó, minhas corujinhas ancestrais, deixa elas aqui. Provavelmente essa é uma bruxa que fala, né, pelo conselho de todas as bruxas e bruxos da antiguidade que se identificam com o poder, com a medicina da coruja. E a coruja é um animal sábio, que observa, ela tem poder, né? Ela é uma ave de rapina, assim, ela tem poder equiparável na caça ao daquelas grandes aves como a águia, né? Mas ela coloca antes de tudo a sua capacidade de observar, de estar atento e de aprender com a natureza, aprender com o comportamento das suas presas. E aí o ataque dela é de uma vez só, né? Tem um chamado aqui importante, daqui a pouco eu vou entender a extensão dele com os outros oráculos, mas tem um chamado importante aqui para que você, que escolheu a mensagem 2, use com sabedoria o tamanho do poder que está sendo entregue nas suas mãos nesse momento. Tem um ganho, tem um rito de passagem, como eu disse no início. Você está passando por uma transformação, né? Saindo de um patamar e indo para um outro patamar de poder pessoal. Isso pode ser na sua magia, né? Se você é um praticante, uma praticante da espiritualidade. Pode ser que você esteja, caso seja da Umbanda, Quimbanda, por exemplo, passando por um processo de desenvolvimento mediúnico, né? Começando aí uma relação mais íntima com seus guias, através de uma mediunidade
ou de incorporação, ou de psicografia, ou de intuição, premonição, psicofonia. Existem vários tipos, né, de mediunidade, não só a incorporação. O fato é que um novo estágio se abre e tem um chamado à responsabilidade estratégica, observadora da coruja. A coruja, ela não está no palco ao sol, né? Ela se retira para as sombras, ela exerce o poder dela das sombras. Talvez você seja um apoio para alguém, o cajado aqui, para alguém que está lá no palco. Você seja aquela voz sábia e conselheira ao lado, atrás. Isso é um grande poder, ao mesmo tempo pede grande responsabilidade. Até então eu posso meio que reduzir a mensagem, né? Eu poderia sintetizar muito do que a coruja tem a dizer, a bruxa coruja. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Presta atenção. Não vem só a oportunidade de você show off, né? Em inglês, se mostrar, aparecer poderoso, poderosa. Não que isso seja errado. Só não é mais importante do que a função real e vital do sacerdócio, que é abrir caminho para outros. Tem um quê aqui de generosidade também, né? Se você se sentiu atraído, atraída pela mensagem 1 também. Se você sentiu, tá? Não é pra isso só porque eu tô falando, não. Talvez seja legal depois dessa mensagem aqui você dar uma passadinha lá na mensagem 1, ok? Vamos entender melhor as cartas aqui do nosso oráculo de Iule, o oráculo desse período, dessa estação. Então, bruxa coruja, bruxa das cavernas, muito ancestral o poder que você carrega, isso que você está acessando, esse novo momento, vem de um tempo muito antigo, tá? Da sua alma. Se você acredita em reencarnação, pode ser que você esteja reacessando poderes e potenciais de intermediar o plano astral e o plano material, que vem da sua alma e de tempos muito antigos. Ou você pode estar carregando e reatualizando um potencial que veio das suas ancestrais, dos seus ancestrais. Para não ficar muito etéreo, muito abstrato, né? Vamos trazer para o concreto. Isso pode ser na vida espiritual, mas não só. Um exemplo, talvez você ganhe oportunidades aí de ser um ótimo cozinheiro, uma ótima cozinheira, e esse é um potencial que você carrega porque seus ancestrais também eram ótimos cozinheiros, cozinheiras, ou algum específico. Ou talvez seja um dom que você traz de outras vidas, a alquimia dos alimentos. E aí o rito de passagem que você está vivendo agora pode ser, sei lá, você ser chamada para não só cozinhar, como também dar cursos de culinária. Só para dar um exemplo, tá? Para vocês aplicarem aí cada um à sua realidade, ao seu momento atual. Tranquilidade. A casa, a dona da casa. Essa carta também saiu numa leitura da semana passada. Leitura do oráculo de Iule, tá? Se você estava lá e ouviu aquela mensagem que essa carta saiu, aqui provavelmente você vai encontrar complementos, o reforço daquela mensagem, a expansão daquela mensagem. O dono da casa, a dona da casa, tá vendo? Ou de uma escola, de um templo, pessoas vindo se aconchegar aí no lugar que está sob o seu comando. Um ganho de poder que implica em um ganho de responsabilidade para com outras pessoas. Pode ser a expansão do seu negócio também, tá bom? Ah, Elisa, mas eu não dou aula, eu não ensino nada, eu não sou sacerdote, sacerdotisa em religião nenhuma. Isso aqui pode ser, por exemplo, o seu negócio, você é autônoma, né? O seu negócio se expandindo e mais clientes vindo buscar o seu conhecimento, os seus serviços, você sendo responsável por uma quantidade maior de relações e por saciar, né, a expectativa daqueles que vêm ao seu negócio da melhor forma. Telling stories, a contadora de histórias, olha isso, gente.
Nossa, a bruxa coruja tá trazendo mesmo uma mensagem para anciãos e anciãs, tá? Pode ter gente aqui que tá se tornando pai ou mãe, tá se tornando avô ou avó, ou se já era, vai ter oportunidade de expandir esse lugar, vivenciá-lo com mais segurança, com mais grandeza e mais sabedoria. Não é uma leitura fácil a que tá aqui, né? Nos nossos tempos tão egoístas de faça-se por você mesmo, cuide dos seus interesses, né? Pense só em você. Essa leitura aqui é uma leitura que tá indo no oposto, tá? Aqui são pessoas que vão receber, estão recebendo e vão receber cada vez mais dons na medida em que se colocarem como compartilhadoras desse dom a partir de um lugar de liderança, de autoridade. Autoridade amorosa, autoridade familiar, autoridade profissional. Olha, a medicina do urso, que lindo! O urso, ele tanto dá medo, protege, como é amoroso, né? Ele tem um olharzinho tão amoroso. Não há amanhã sem a cura do passado, porque na quietude você encontrará você mesmo, exatamente onde você está. É isso. Caso você esteja com medo de assumir uma responsabilidade nova, assumir esse lugar, esse poder renovado, né, que vem até você, conecte-se com a medicina do urso. Pode ser através de um cobertor grande, peludo e quentinho, mas que ao mesmo tempo é como um manto, né, de poder pessoal, de autoridade. Me vê exatamente isso, uma criança que brinca com um cobertor e se aninha nele, se sente acolhido, acolhida, mas ao mesmo tempo parece aquele manto de rei, de rainha, né? E desfila pela casa. Talvez seja interessante terapia, tá? Buscar curar no passado. Quais são as dores que você tem relacionadas a pessoas ocupando lugares de liderança? Será que você tem medo de ocupar esse lugar ou tem preconceito com esse lugar porque você viu pessoas exercerem de forma equivocada, autoritária, tirânica, egóica, né? Egoísta, esse lugar de condutor, condutora de almas de outras pessoas, orientador, orientadora, professor, chefe, líder de uma família. É hora de curar isso, porque na quietude, né? No voltar-se para si, num processo de autoconhecimento, por isso eu citei a terapia, você pode se encontrar. Você pode, diz a bruxa coruja, encontrar o seu jeito de exercer esse poder. E o seu jeito, ó, ela diz que você consegue, meu querido, minha querida. Você tem um bom coração. Você que tá aqui me ouvindo, tá? Você não tá sendo chamado assim a ter mais poder de voz na vida de outras pessoas à toa, não. Tá vendo essa mãozinha dela no chão? Ela me chamou a atenção para essa mão no chão. Ela me lembra um mito um mito não, né? Uma história que se conta sobre Buda, quando Buda estava sendo tentado sob a figueira, sentado, antes da iluminação. Ele estava sendo tentado pelo grande demônio, né? E o demônio fez de tudo para tirá-lo da meditação, para fazer ele desistir do processo de iluminação. Mandou chuva torrencial, ventos, tempestades, e ele lá parado, meditando, debaixo da figueira. E aí a última tentativa para tirá-lo do caminho, né, que o demônio fez, foi começar a bajular ele. Cuidado, inclusive, com bajulações, tá? Grande distorção aí da liderança costuma ser a carência. Evitem líderes carentes, que fogem da própria carência, que não olham terapeuticamente e curam a própria carência. Porque nessa história, né, Buda tá lá e aí a última tentativa do demônio é dizer para ele, nossa, mas eu desisto, Buda, você realmente é maravilhoso, você é muito melhor que os outros, você de todas as almas no mundo nunca cairá na minha tentação, você é demais mesmo. E aí o que o demônio queria, né? Que Buda sucumbisse pelo orgulho. Dos 7 pecados capitais, o pior deles.
E aí o que que Buda faz? Põe a mão na terra e fala, não, eu sou um homem, uma mulher, eu sou um homem como qualquer homem, como qualquer mulher no mundo. Eu sou só mais um. Se eu posso me submeter a tudo isso, todo esse sacrifício para alcançar a iluminação, todo mundo também pode. E aí isso conversa até com outras tradições, né? Eu citei aqui os 7 pecados, a tradição católica cristã, né? Fala-se muito no Cristo interno, né? Desenvolver o Cristo interno, porque Cristo fez um sacrifício que ele chama todo mundo a fazer também, para alcançar a iluminação, a consciência mais ampla de que a gente é um pedacinho do todo. E se você está sendo chamado a uma responsabilidade maior nesse processo de iluminação, de expansão da vida, da capacidade criativa e criadora, e também destrutiva e destruidora da natureza, né, do sacerdócio da grande mãe, a grande mãe natureza, exerçam sem orgulho, com a mãozinha na terra. E olha, como eu dizia, grande é o potencial de que você saiba fazer isso. Grande é o potencial. Senão você não estaria recebendo, sabe, essa oportunidade. Nossa, Elisa, mas não tô vendo nada disso acontecer na minha vida. A bruxa coruja pede para que eu te lembre que isso não precisa acontecer das formas mais óbvias, né? Não é que estão te dando aí uma igreja para você coordenar, um coven, né? Uma família, né? Ah, eu tô virando avó, como eu disse. São só exemplos. Às vezes isso vai se expressar apenas com... Você continua seguindo aí sua vida, sua rotina, e você percebe que mais pessoas começam a chegar até você pedindo conselhos, consolo, querendo ouvir sua voz, sua opinião sobre as coisas. Pode ser num relacionamento. Seu parceiro, sua parceira te ouvindo mais, buscando mais seus conselhos, te percebendo mais maduro ou madura. Tornar-se uma sacerdotisa da Mãe Terra, um sacerdote da Mãe Terra, o reconhecimento da importância dos ciclos, da morte, do renascimento, da criação e da destruição, isso é para todo mundo a qualquer momento, em qualquer contexto. Só que alguns já estão preparados e vão vivenciar isso agora, o rito de passagem para tornar-se isso agora, como é o caso de vocês que estão aqui me ouvindo. Outros não, ainda não estão maduros, maduras, ou já passaram por isso. Aliás, para você que escolheu essa mensagem, fica o convite de todo o coração para que você se torne membro do canal, tá? Por um valor lá de R$ 7,99 por mês, você vai ter acesso aos oráculos das anciãs. Isso aqui está muito parecendo o pessoal lá do oráculo das anciãs, que são oráculos que eu recebo especificamente da Mãe Terra, através, né, mediados pelas anciãs bruxas, pelas corujas, das minhas ancestrais corujinhas. Então fica o convite para que você se junte a nós, caso queira, tá? Caso ouça aí o chamado e sinta que de fato vale a pena para você. Porque parece muito as pessoas que estão sendo chamadas, né, a esse lugar. Caso você não tenha ninguém nesse momento, esteja solteiro, solteira, viúvo, viúva, enfim, não tenha um par, há grande chance de que venha alguém, sabe, para te ajudar a exercer isso, uma parceria. Se é que já não chegou aí na sua vida, diz a bruxa coruja. Se é que você já não tem alguém aí em vista, alguém que é um oposto complementar, tá vendo? Temos preto e branco aqui, isso me lembra os oráculos novos que a gente vai ter nos próximos dias, oráculo do divino feminino, do divino masculino e a estreia dos nossos oráculos alquímicos. Meu objetivo com esses oráculos vai ser exatamente ajudar vocês ao equilíbrio das polaridades do feminino e do masculino em vocês. Spoiler, isso costuma ajudar muito na vida amorosa, tá? Não só, né, na nossa vida pessoal e realização pessoal, equilibrando o nosso lado feminino e o nosso lado masculino, mas também abre, né, uma pessoa mais equilibrada, com um casamento alquímico interno em dia, atrai mais parceiros e parceiras bacanas, em equilíbrio também. Bom, tô dizendo isso tudo para dizer que você não precisa fazer isso aqui só. Ainda mais com aquela força do urso aqui, né? Uma força protetora. Temos 2 animais de poder já muito claros aqui para você, a coruja e o urso, atuando na sua vida. E pode vir um reforço humano, uma pessoa oposta, complementar a você para te ajudar. Se você é muito intuitivo, alguém mais prático,
Se você é mais madura, alguém mais jovem, mais maduro, uma moça mais jovem. Exemplos, tá? Não se fixe a isso, eu tô só dando exemplos. As polaridades se expressam na vida de cada um meio de um jeito. A neve. Existe uma beleza que mora, a beleza do divino, que mora nesse encantamento aí mágico da pureza. Pureza, pureza. Quando você tiver medo de, será que eu tô exercendo meu poder de forma equivocada? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô sendo excessiva? Ou muito rigorosa, ou muito permissiva? Muito rigoroso, ou muito permissivo? Lembre-se da pureza. Existe uma pureza de intenções, você tá fazendo isso na real intenção, com real propósito de fazer o melhor para aquele grupo de pessoas, para aquela pessoa que veio se aconselhar? Ou fazer o melhor na sua relação de devoção, né, sacerdotal para com uma divindade ou entidade ou Deus, deusa, realização do seu poder no mundo? Então, tá tudo certo. Essa é a medida da pureza. Olha, a Rena novamente. Deixa eu falar para vocês, a Rena já apareceu na leitura anterior, tá? Mais um motivo para você ir lá dar uma olhadinha, caso sua intuição te diga para ir. Mensagem número 1. E a Rena, ela aponta para uma jornada profunda em direção à nossa alma, para a gente despertar para visões aí, para revelação de certas visões a respeito do nosso potencial. Os chifres da Rena apontam para o alto e formam uma lua cheia, tá vendo? A próxima lua cheia pode ser muito importante para você, inclusive. No sentido de revelar um amigo, uma parceria. Ah, entendi. A bruxa coruja está aqui indicando essa parceria, a natureza dela. Um ser mais protetor, intuitivo, feminino. Um ser mais veloz, prático, realizador, masculino. Uma parceria, tá? A bruxa coruja veio falar de uma parceria. Olha, que vem no silêncio da noite. Essa é a noite de Natal, a noite de Uli, propriamente dita. Enquanto todo mundo dorme, você desperta no silêncio. É no silêncio. Você vai reconhecer a presença dessa pessoa, ou a importância dessa pessoa na sua vida, a função dela para te ajudar no seu sacerdócio, pela forma como vocês se sentem bem em silêncio, um próximo ao outro, um do lado do outro, uma do lado da outra. Porque quando eu falo em masculino e feminino, espero que vocês entendam, tô falando aqui de polaridade energética, tá? Alguém mais yang, alguém mais yin, alguém mais feminino, alguém mais masculino, independente de gênero, necessariamente. Você vai perceber pelo silêncio. Ou vai ter um silêncio importante no encontro entre vocês, ou você vai se sentir muito bem, tranquila, tranquilo, sem necessidade de falar, sabe? Sem ansiedade, quando em silêncio com essa pessoa próxima a ele ou ela. Tranquilidade e silêncio, tá vendo? A bruxa coruja, ela vem te tranquilizar, porque provavelmente você já tá sentindo que tá diferente. Você tá diferente, você tá amadurecendo, você tá ocupando um lugar novo de poder, de liderança. Isso aqui pode ser um emprego novo, mais responsabilidades familiares, como eu disse, né? Essa parceria pode ser marido e mulher na criação de filhos que estão chegando. Pode ser sacerdote e sacerdotisa orientando um templo. Pode ser amigo e amiga, amigos, amigas, se unindo para um projeto, para o mútuo amadurecimento, uma parceria que leva em conta a pureza de intenções. A bruxa coruja vem dizer que não era sem tempo, provavelmente você veio aí de relacionamentos conturbados, né, difíceis, com esse olhar dela que tudo vê. Talvez você tenha tido que lidar com mentiras ou com omissões, com relações pouco puras, pouco autênticas.
Até porque, diz a bruxa coruja, você era parte do seu processo de amadurecimento. Era necessário, sabe, que você convivesse com pessoas de vários níveis de sabedoria, vários níveis de verdade ou falta dela, porque é pelos contrastes que a gente aprende, né? Como é que eu vou saber o que é frio se eu nunca toco o que é o calor? Como é que eu vou saber o que é a verdade se eu nunca vejo a mentira acontecendo? Entende? É disso que eu tô falando. Para você contar suas histórias, né? Sabedoria está na contação de histórias. O que é ler livros? Se não ouvir histórias, né, de pessoas do passado que já estudaram um determinado tema, que tinham uma história para contar, uma sabedoria para compartilhar. Estou vendo aqui talvez pessoas também que estão se formando na faculdade, estão se unindo, parceiros de negócios para uma nova jornada, agora como profissionais. Novas etapas de negócios próprios, autônomos. Nossa, que vão se tornar muito, muito acolhedores, tá? Você tá com uma energia, você que chegou aqui, resumindo, uma energia de casa. Alguém que tá fazendo casinha, tá se tornando um lar para o divino se expressar através de você. Inclusive sacerdote, sacerdotisa, para quem estuda a Cabala, né? O mago lá na Cabala hermética, na Cabala cristã, é um arcano do tarô que está relacionado, mago é uma espécie de sacerdote, né? Ele está relacionado a... Ele é chamado de Casa de Deus, me veio aqui a letra hebraica, Beit, né, a Casa de Deus. Ah, é a sacerdotisa, na verdade. No caminho do estudo da Kabbalah relacionado ao tarô, no caminho da escola francesa. Quem aí conhece, se você não sabe, tudo bem, tá? Isso aqui é só um esclarecimento para quem estuda Kabbalah, para quem estuda esoterismo cristão. No caminho da escola francesa, da associação das cartas de tarô com as letras hebraicas, a sacerdotisa é a carta Beit. Beit significa casa, a casa de Deus. O que é um sacerdote, uma sacerdotisa? É alguém que, como eu disse no início, não só exerce a sua melhor versão no mundo, a versão mais conectada à sabedoria maior, à sabedoria perene, mas se torna um templo, uma casa para que outras pessoas se consultem e também se direcionem. Percebe a diferença? Parabéns, você está na transição aí para se tornar isso, tá bom? Seja dentro do seu lar, para sua família, seja no seu relacionamento, seja como uma profissão espiritual, seja como um ofício, né? Mais que uma profissão, um ofício espiritual, seja na sua profissão, ok? Há muitas formas como isso pode aparecer na sua vida. Bom, vou finalizando por aqui com uma medicina do nosso oráculo da astrologia herbal, uma medicina da Mãe Natureza. Mãe Gaia diz para nós, Mãe Natureza, para suas sacerdotisas e sacerdotes, qual é aquela erva perfeita que pode te ajudar a se alinhar, a se orientar da melhor forma em relação a tudo que foi dito pela bruxa coruja. Lembre-se sempre de checar nível de toxicidade, se você é alérgico ou alérgica a essa planta antes de usá-la, tá? É uma forma mágica de trabalhar com medicina de uma planta, é plantá-la, cuidar dela. Mas você pode também fazer chás, defumações, banhos de ervas, como julgar mais apropriado aí para você. Olha, temos Tulsi. Tulsi é um tipo de manjericão, viu? Dá uma olhadinha, procura saber mais, mas eu sei que é um tipo de manjericão. Peraí. E olha que linda. Essa é a carta da riqueza, da prosperidade, wealth. E temos exatamente uma relação, tá vendo? Parece que ela tá até ensinando algo, ou o pavão tá ensinando algo para ela, enfim. Tem uma troca acontecendo aqui, abundante, próspera. Então esse manjericão... Ah, tá. Legal. Para quem acredita, para quem fizer sentido aí, seria legal fazer macerações, banhos macerados, né? Compra manjericão, macera o manjericão na água fresca, coa essa mistura e toma um banho, tá? Da cabeça aos pés. Para quem for do candomblé, tiver restrições em relação ao que pode ir no topo da cabeça, toma só do pescoço para baixo. Para quem não é, gente, relaxa. Pode tomar da cabeça aos pés sem problema.
Mas receitas com manjericão também, olha só, Mercúrio em Júpiter, é hora de expandir isso aqui, gente. Só isso aqui, para quem estuda astrologia, resume tudo praticamente que foi dito pela bruxa coruja, tá? Mercúrio e Júpiter juntos, a comunicação se expandindo. Esse é o professor, o mestre, a mestra. Alguém que, né, que recebe uma espécie de megafone na sua voz, na sua postura no mundo, para inspirar outras pessoas também. Uma outra forma de falar da casa, que eu falei que você está se tornando. Muito bonito isso. Parabéns, tá? Que você seja ouvido, ouvida a léguas de distância, que as suas histórias possam inspirar outras pessoas. Pavão traz a beleza também. Me lembra aqui também a deusa Lakshmi, então caso você queira conhecer um pouco sobre ela, sentir aí, intuir que vale a pena, busca lá a história dela. E é isso. Espero que tenha feito sentido para você a leitura. Se sim ou se não, como sempre, fica à vontade para deixar aí nos comentários. Adoro ler os comentários de vocês. E a gente se vê nas próximas leituras. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a nossa mensagem número 3 aqui para o Oráculo das Bruxas Ancestrais. Você escolheu a carta da Bruxa Confortadora. Aquela que recebe em sua casa, em seu lar, no seu lugar íntimo e confortável para um momento de descanso, um momento de empatia, de trocas. Ela é aquela bruxa que faz um chá, que oferece, olha só, a maciez, né, desse animal de poder, o coelhinho. A lebre, o coelho, também é um animal de poder relacionado à fertilidade. Convenhamos, quem não se sente mais criativo, criativa, fértil, né, em ideias e capacidade de realização, depois de um período de descanso merecido, né, no conforto da casa, no conforto do acolhimento. Essa moça, ela recebe você, a bruxa confortadora, como quem ouve seus conflitos, sua situação, e oferecendo empatia e escuta, ela te permite ouvir os seus próprios pensamentos, vivenciar suas emoções, sentir suas dores e amores. Temos também um instrumento musical, né? Símbolo aí da receptividade de um anfitrião, de uma anfitriã que acolhe, cria espaço para que a gente possa se renovar, se refazer e assim criar melhor. Então seja muito bem-vinda, bruxa confortadora. Vamos ver a mensagem dela para você. Vamos começar olhando lá no nosso caderninho que vem junto com o oráculo. A mensagem da bruxa confortadora, ou consoladora, como foi traduzido aqui. Vou deixar assim para que você possa, se quiser, dar um print na tela e ler depois, num outro momento, a fim de receber suas próprias intuições. Bom, a bruxa consoladora, ela trata de ninho, hospitalidade, simplicidade e segurança. A sua casa estava repleta de sons alegres, como o descascar das nozes, o arrastado tocar do saltério, que é um instrumento musical, o murmúrio da panela ao lume, e o latido dos cães. E se silêncios havia, eram silêncios de que não se sente necessidade de preencher. Aqueles silêncios pacíficos, né? Pós-almoço, pós-jantar. A consoladora fala da necessidade de uma casa, física ou não, e da escolha dos materiais certos para construir o nosso ninho. De novo, físico ou não. Por vezes, tudo o que precisamos é de encontrar calor nas pequenas coisas e plenitude na simplicidade. Guarda essa expressão. Plenitude na simplicidade. Representa os nossos locais seguros, nos quais encontrar tranquilidade. Quem é essa bruxa? O nome dela é Robin Lynn. Ela passou a maior parte da sua vida numa pequena fazenda nas Great Smoky Mountains, onde se familiarizou com a magia tradicional dos Apalaches. Essas montanhas, essa cadeia de montanhas fica na América do Norte, e os Apalaches são um dos povos originários, povos indígenas da América do Norte. Ela deixou para trás os dias vazios da cidade em troca de uma vida mais simples,
que lhe dava a satisfação do trabalho físico e lhe oferecia noites tranquilas junto à lareira. Ai, que bom receber a presença da bruxa Robin. Essa bruxa simples, que entende que na simplicidade muitas vezes mora o maior poder. Bom, a mensagem da bruxa Robin para você começa te chamando para partir do simples. Se a sua vida se tornou muito complexa, se você tem muitas coisas a decidir, abriu muitos caminhos, se você busca complexidade na forma como você vivencia sua fé através de rituais, oferendas complexos, estudos de simbologias amplos, mitologias de muitos cultos, muitas tradições. O momento agora, diz a bruxa Robin, é para que você volte-se para aquilo que é confortável para você. Talvez aí more a magia mais poderosa. Ela está me pedindo para compartilhar um exemplo que eu vivenciei recentemente. Acho que vai fazer sentido aí para vocês, senão ela não me pediria, né? Então vou contar. Recentemente eu ouvi de uma bruxa muito sábia que muitas pessoas, o exemplo era, vou ser bem clara assim, pelo menos o máximo que eu consegui. A gente estava falando da busca nossa e de outras pessoas que a gente conhece por conhecer, quando a gente está nos caminhos da magia, da bruxaria, das doutrinas espirituais, o despertar espiritual, né? Muitas pessoas passando por ele, com certeza aqui nessa mensagem. É comum que você saia por aí buscando conhecimento, estudos, que significa, né, metaforicamente, sair da sua casa e ir desbravar o mundo, né, metaforicamente. Então, qual que é a sua casa nesse sentido? A sua casa é a visão de mundo, a visão espiritual em que você nasceu e cresceu, né, que te ensinaram aí da sua família. Então, você sai do seu lar católico, né, muitos brasileiras foram batizadas na igreja católica quando nasceram, ou numa igreja cristã, cristã eu digo neopentecostal, né, protestante, ou então nascem, né, dentro de um terreiro de umbanda, e aí, quando começam a buscar empoderar-se, ou buscar ter uma vida mais poderosa, aí você pode até tirar do contexto espiritual e colocar em outros, né, mas o que eu falava com essa bruxa era exatamente da vida espiritual. Aí a pessoa começa a estudar budismo, theta healing, técnicas modernas de manipulação de energia, religiões antes desconhecidas, quimbanda, hinduísmo, shintoísmo. Isso equivale a sair de casa e viajar, né? Complexificar a sua visão, mitologias nórdicas e tudo mais. E aí essa bruxa me dizia que se a magia mais profunda que a gente realiza, a gente precisa estar convencida do poder dela. Ou seja, quando você vai fazer uma oferenda, né? Eu vou dar um exemplo que é muito comum. Pessoas que saíram da tradição católica, foram criadas na igreja católica quando crianças, jovens, e aí vão para Umbanda. É só um exemplo, tá, meus queridos, minhas queridas? Adaptem aí, coloquem os exemplos das religiões, ou caminhos, doutrinas, ou terapias holísticas que preferirem. Às vezes não é uma religião, às vezes é, sei lá, eu fui criada católica e vou pro Theta Healing. Fui criada católica, mas a minha forma de lidar com o divino, com o cósmico, com o espiritual vai ser através das técnicas de hipnose de fulano de tal. X, independente, tá? Vou ficar aqui no exemplo católico umbanda, mas podem adaptar aí. O fato que eu debatia com essa bruxa, né, que ela me trouxe aí toda a sua sabedoria dos anos, né, ela é bem mais velha que eu, foi que a magia real, ela acontece a partir do lugar que é mais verdadeiro e autêntico para o seu coração, o lugar mais confortável para você. Então, se eu sou uma pessoa que fui convencida pela minha história
de que o Deus que existe é o Deus católico, porque, sei lá, nasci e cresci na igreja católica, se eu faço uma oferenda na Umbanda para um orixá, é preciso que eu crie uma intimidade com essa religião a ponto de me tornar tão confortável nela, com a ideia de que o Deus Orumilá é que é o Deus de tudo que há, para que o meu ritual, minha oferenda lá dê tão certo, ou gere tanto poder, tanta magia, quanto geraria uma oração de 1/3 para Jesus e Maria e o Deus cristão. E nem sempre isso acontece. Eu espero que vocês estejam me entendendo, porque o objetivo desse exemplo, daqui a pouco é que eu vou entender, né, por que a bruxa Robin pediu para eu dar esse exemplo, mas o fato é que eu queria que vocês compreendessem que a magia é muito mais do que rituais, oferendas e elementos, fetiches a gente chama, né? Uma guia, uma vela, né? Comidas e tal e tudo mais, rituais né? Tudo isso, na verdade, são bugigangas, são elementos. Desculpa o termo bugiganga, mas é só para mostrar para vocês que a magia não sai disso, né? O ato de fé mesmo é aquele que conecta esses elementos a uma fé, a uma confiança muito profunda e que nasce do seu coração, do lugar mais confortável para você. Resumindo, se você foi para uma outra religião, uma outra doutrina, assumiu aí uma outra visão filosófica, terapêutica da existência, mas se você continua com medo do Deus cristão, ou se na hora, né, na hora do aperto, existe muito essa brincadeira, né? Se na hora do aperto você chama mesmo Deus, Cristo e Mãe Maria, talvez você devesse ritualizar e se aprofundar na sua crença mais confortável, tá? Porque é dela que vem o seu real poder. Você permanecerá dividindo o seu poder de ação no mundo enquanto você não estiver plenamente convencida de todo o coração, da forma mais autêntica e confortável para sua alma, de que o Deus real é o Deus, sei lá da Umbanda, né? Orumilá, e não o Deus cristão. Espero que vocês tenham entendido o exemplo. Agora vamos lá para as outras cartas e ver por que eu trouxe esse exemplo para vocês, tá? Provavelmente, né, resumindo, se você rezar 1/3 para conseguir o seu objetivo, provavelmente isso vai ter muito mais poder do que você fazer uma oferenda para os orixás. Se você nasceu, foi criada e que sente uma intimidade genuína, isso só você pode responder. Lá na hora que você bota a cabecinha no travesseiro, na hora que você se olha no espelho. A quem de fato o seu coração é reverente. Por mais bonito e na moda que seja ser bruxo, bruxa, xamã ou, né, alguma outra visão, e é isso, agora eu entendo, é a isso que a bruxa Robin queria que eu chegasse. É inteligente que você garanta que a sua prática espiritual realmente emane do lugar mais autêntico do seu coração, porque aí vai ter poder. Senão vai ser só um teatro, entende? Senão vai ser só algo feito para fora, algo feito porque tá na moda, algo feito porque você quer aqui na superfície, não é um desejo da alma, mas um querer superficial. Eu quero ser agora da religião tal, do caminho tal, de bruxaria, de magia, porque tá na moda, porque é bonito, porque esteticamente, é isso. A comparação que a bruxa Robin queria que eu fizesse é essa da estética versus ética, né? A estética faz sentido quando ela é a expressão externa, estética, né? Ex, de fora, a expressão de fora de nós, de uma ética que está dentro de nós. A minha ética interna, ou seja, a minha essência, o meu eu mais autêntico, vibra e reconhece a fé, o poder na doutrina X, no caminho X. E aí a minha estética vai apenas revelar isso que lá dentro a minha ética traz. Eu não posso partir da estética, do fora, para tentar mudar minha ética, o meu dentro.
Tá cheio de moço aí que faz um monte de ritual de magia e tudo mais, mas quando o bicho pega mesmo, vai lá na igreja, ou vai lá na sua religião matriz, na sua visão espiritual de origem. Porque é ali que de fato está o seu centro de poder, a sua casa, o seu templo espiritual interno, a sua ética interna. Tem motivo, viu, pra gente estar falando disso tudo aqui. Eu não sei como é que você tá em relação à sua... Muito provavelmente pessoas que estão aqui estão em transição, né, no caminho espiritual, passando de uma fé para outra, de uma religião para outra. Ah, Elisa, então significa que eu nunca posso mudar? Não, você pode mudar. De fé, de religião, de caminho doutrinário, né, de visão espiritual. Você pode mudar para uma visão só sua, mas isso leva tempo. E é preciso que você se convença num nível muito profundo de que essa é a sua nova verdade. Alguns, aí eu preciso ser honesta e clara, porque vocês não estão aqui para eu ficar passando a mão na cabeça falando mentira. Alguns conseguirão fazer isso, outros nunca. Outros permanecerão, né, essa escolha nova de um caminho novo vai permanecer sempre apenas uma estética, algo fora, e não uma ética interna, tá? É a partir do conforto interno que a magia real acontece, que a fé real move montanhas. A fé move montanhas? Move, mas tem que ser essa fé genuína, da sua ética, tá bom? E a bruxa Robin pede para eu dar o exemplo da casa, né? Já que ela é a bruxa consoladora, a bruxa do conforto do lar. E ela pediu para eu falar isso tudo exatamente porque, né? É onde você busca consolo nos seus momentos de maior angústia. É ali que provavelmente mora o seu coração. A sua essência mais autêntica, mais espiritual, né? A sua maior autenticidade espiritual. Essa palavra essência, ela pode ser meio controversa. A sua maior autenticidade espiritual mora naquele lugar, naquele caminho, naquela religião ou doutrina a qual você recorre no seu momento de maior desespero e angústia. Ok? Isso precisa ser levado em consideração. E o exemplo que a bruxa Robin quer que eu traga é o da casa mesmo, né? Há muitas pessoas aí, vocês já ouviram falar, pessoas que decoram a casa apenas de um jeito estético que tá na moda. Ganha muito dinheiro, aí vai lá e monta uma casa, né, toda esteticamente moderna, né, atual nas tendências aí das revistas de decoração. Ou chama, né, uma pessoa profissional para decorar de acordo com a moda do momento. Já ouviram falar em pessoas que fazem isso e depois se arrependem porque a casa não tem alma? A casa não é aconchegante? Essa é a metáfora. É disso que a gente está falando, só que no nível do caminho espiritual, tá? Da fé. Ah, essa casa tá linda, mas eu não me vejo nela. Talvez valha mais uma casa mais parecida, sei lá, com aquela da sua avó, que você gostava de ir, que você se sentia acolhido, né? Ou alguma coisa no meio do caminho entre um e outro, né? Não se trata aqui também de tradicionalismo apenas, mas de reconhecer. O que a bruxa Robin quer é que você que chegou a essa mensagem, use um pouco do seu tempo para descobrir onde você está nisso tudo que ela está falando. Será que você realmente já chegou a um ponto da sua nova visão de mundo aí, holística, ou espiritual, religiosa, doutrinária, sei lá, em que você já está, né, no outro lugar? Ou será que você está dividida, né, ainda super reverente à sua religião de origem e... Preciso perguntar, porque ela veio aqui também perguntar isso. Por que você saiu da sua fé de origem? Quais foram os motivos? Será que eles te convencem mesmo? Será que eles fazem mesmo sentido? Posso dar um exemplo aqui? Acho que pode ajudar. Eu sou de uma família, né, de bruxas, católicos do catolicismo popular / umbandistas, tá? Alguns familiares católicos, outros umbandistas. Pois sente aqui a flor das aparências da imagem. E essa flor aqui, ela aparenta algo que ela não é. Já vou até deixar ela aqui, porque ela é parte da leitura. Ela aparenta algo que ela não é. Não sei se vocês sabem, a poicente é aquela
aquela floração, ela nem é uma flor, né? Ela finge que é flor, que é muito usada nas decorações de shopping, umas folhas amarelas, né? Na verdade, isso aqui é folha, gente. Ela não tem flor. A flor dela mesmo é só esse miolinho. Mas o que ela faz? Para enganar as abelhas, né? Para que elas venham polinizá-la e tudo mais, ela tinge algumas das suas folhas de vermelho, para ficar mais atrativa. Estética, tá vendo? A estética favorecendo um objetivo. Funciona. Ela atrai mesmo mais abelhas para polinizá-la. Mas ela não se torna flor por causa disso. Isso conversa com o que a gente estava falando, né? Eu posso aparentar ser bruxa. Bruxo, mago, maga, sei lá, terapeuta quântico estelar, semente estelar dos extraterrestres, fulano de tal, mas isso realmente está tendo um resultado na minha vida? Quanto resultado isso está trazendo? Quanto de magia realmente eu consigo mobilizar de vontade, de capacidade de ser quem eu, né, ser a minha melhor versão, como falam por aí, ser quem eu vim para ser? Será que eu estou convencida desse caminho que eu estou escolhendo? E será que eu estou escolhendo com o coração? Será que essa é a casa decorada moderna? E é isso que eu quero mesmo e pronto. Não se trata aqui de dizer o que é certo ou errado, tá? Não tô mandando ninguém voltar para a tradição de origem, não. Tô só trazendo a reflexão que a Bruxa Robin quer que eu traga, que é para que você pense nisso. O que é mais viável para você? Será que é só por um modismo que você aderiu à última tendência aí de visão espiritual? As redes sociais mandam, né? Da última vez que eu chequei, semente de estrelas que estava na moda, né? A coisa, eu sou do planeta tal, sou uma semente do outro... Enfim. É pelos atos da gente que a gente reconhece, né? Pelo efeito que a gente tem tido no mundo, o efeito que a sua fé tem, a sua visão de mundo espiritual tem na sua vida, é pelo efeito que a gente percebe se ela realmente é boa para você agora ou não. Quão boa é agora ou não para você, né? É essa reflexão, tá? Ornamentos. Tem muita gente aí. Cuidado, tá? Porque a Bruxa Robin não tá fazendo essa reflexão toda à toa. Tem gente que tá usando a espiritualidade, vivendo um caminho de conexão com planos sutis, com planos astrais, como ornamento, como fetiche, como fantasia. Tem gente fantasiando aí, achando que isso é a expressão da espiritualidade, da magia, da bruxaria. Tem algum problema com a fantasia, com a imaginação? Não tem, mas é fantasia e imaginação. Qual é a diferença entre um coven que faz magia cerimonial vestido de mago e um grupo que joga, sei lá, RPG vestido de Harry Potter? O grupo que joga RPG vestido de Harry Potter sabe que está fazendo magia, está fazendo fantasia, imaginação, né? Pode haver alguma magia envolvida nesse movimento? Diz a Bruxa Robin que pode, mas o foco não é esse. E é isso que faz toda a diferença. Que faz muita diferença, não toda, mas muita. Qual é a intenção, o propósito com que você está realizando ali aquela cena ritualística, né? Aquela oferenda, aquela magia cerimonial, aquela imposição de mãos, né? Aqui entram terapias holísticas também, Reiki, Qigong, aquela imposição de mãos indiana, bonita, esqueci o nome. Bruxa Robin chama a atenção para com que disposição, como você sabe que isso não é só um ornamento, um fetiche, uma fantasia, que é a verdade, a realização de magia ali acontecendo. É preciso que você saiba ou se dedique a isso, a observar isso. Como? Ela já está dando a dica, ó, tem algo a ver com conforto, com sensação de estar em casa. Tem uma comparação possível aí, muito bem-vinda, com a sensação de estar em casa e a sensação de
estar apenas num lugar muito bonito e muito estético. Autocuidado. Autocuidado. E olha, tem uma sensação de desconexão aqui, tá? Temos tomadas desconectadas. Tem pessoas aí que estão insistindo num caminho espiritual, fazendo de tudo para se sentir conectada a ele, porque ele é bonito. Inclusive anda muito bonito falar que é bruxo, né? Que é bruxa, que é mago, que é maga, que é médium de terreiro. Não é todo o caminho que é para todo mundo, né, meus queridos, minhas queridas? Cada um de nós, cada um é único na sua forma de se conectar com o sagrado. Ao mesmo tempo, a gente parte de um lugar, por isso que eu comecei citando, né, as tradições de que a gente nasce. Aqui o seu coração é fiel de fato. Se você fechar os olhos, né, quem fecha os olhos, abre os olhos para dentro de si, fecha os olhos para o mundo, para as comparações com o outro, com o que está mais bonito, mais estético, mais na moda, e abre os olhos para dentro de si, para aquilo que realmente a alma quer. Ilumina, né, com os olhos, com a visão, o que a alma quer. O que sua alma quer em termos de vida espiritual? Vou ser polêmica, hein? Talvez a sua alma queira voltar para a igreja e rezar um terço, sabia? Por mais pouco na moda que esteja isso. Porque na moda mesmo tá, que eu saiba, criticar, né, a igreja católica, a Inquisição e tudo mais. A bruxa Robin me pede para lembrar que todos os caminhos religiosos, doutrinários, esotéricos, têm bons praticantes e maus praticantes. Não tome a doutrina como os seus seguidores, né? Uma coisa são os seguidores que vivem mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, o caminho. Nenhuma religião, nenhuma doutrina nasce má. É isso que eu quero dizer, sabe? Mas seus realizadores no mundo podem sim, e muitas vezes são falhas. O caminho espiritual que a gente vai viver, esotérico, terapêutico, holístico, é da sua escolha, da nossa escolha? É, mas é uma escolha que acontece num nível muito profundo. Pronto, chegamos ao cerne, ao centro do que a bruxa Robin quer dizer. É uma escolha que acontece quase como que o jeito como você respira, é uma misturinha da sua vontade com como o seu corpo foi projetado para ser. Não é tanto só livre-arbítrio dessa alma que você é hoje, consciente, meu querido, minha querida. Não é uma escolha tão superficial e simples como a escolha do que vestir, a estética visual que você vai apresentar para o mundo. É mais profundo que isso. Faz sentido para você? Se sim ou se não, vai deixando aí nos comentários, tá? Ringing the bells. E tá na hora de fazer essa reflexão. Muitos e muitas de vocês talvez estejam aí a um passo de se comprometer ainda mais com algum caminho, com alguma religião, doutrina, entrar para um coven, para um templo, para um terreiro, para uma igreja. Talvez seja o caminho contrário, né? Eu tô falando aqui de pessoas que estão indo para algo mais moderno e de cultura externa, né? Mas pode ser o contrário, pode ser que você tá saindo do conforto de atender às expectativas sociais, né? E o que tá na moda é bruxaria e tal. E tá indo para um caminho mais tradicional, ou vice-versa. O fato é que é exatamente agora, nesse momento em que você está transitando ou pensando em transitar, talvez eu não acredite mais tanto nisso, talvez eu esteja começando a acreditar naquilo, abrindo portas, né, na sua espiritualidade. Apenas evite, investigue tudo, conheça tudo, né? Não há tabus aqui, pelo menos não no meu canal. Conheça religiões, ordens iniciáticas, doutrinas, né? Visões esotéricas, sei lá, ETs, terapias holísticas de todos os tipos. Conheça todas, mas não assuma um compromisso com alguma apenas no nível do ornamento, do fetiche, do externo. É bonito. Aqui, ó. Ouça, essa carta é linda. Essa moça tá ouvindo, ela tá tendo arrepios.
O que te arrepia? O que faz arrepiar a sua alma? A alma, tá? Porque existem instrumentos das magias que são feitos... A magia, a espiritualidade, as religiões, elas são feitas para mexer com o nosso subconsciente, com as nossas emoções. O fato de você arrepiar com o bater do tambor, ou com uma oração bem feita, um canto gregoriano, ou com sinos de um templo budista, talvez diga de algo profundo da sua alma que te conecta àquele lugar, mas talvez seja só uma manipulação emocional, feita através de instrumentos. Os cultos são para isso. Será que você arrepiou mesmo com aquela prática de hipnoterapia que fulano fez, e aí você está pensando em fazer hipnoterapia, estudar isso, né? Mas será que esse arrepio foi genuíno seu, ou foi você sendo manipulado emocionalmente ali por aquela estratégia, por aquela terapia? E não estou dizendo que ela é ruim de forma alguma, mas será que é para você? Uma coisa não ser para você não significa que ela é ruim. Você se sente em casa? Dê tempo ao tempo, diz a bruxa Robin, para que você se sinta em casa. Ela mesma, né? Ela contou a história dela lá no início. Ela mesma saiu do burburinho das cidades grandes da América do Norte, dos Estados Unidos, provavelmente, e foi morar com os Apalaches. Ela ouviu um chamado e foi ter com esse chamado. E ela está ensinando aqui para nós como reconhecer um chamado genuíno, que não é um chamado estético, é um chamado ético, que muda a nossa estética como consequência. Bruxos e bruxas de TikTok aí, atenção, de redes sociais, atenção. Hoje em dia a gente vive um mundo muito da imagem, da aparência, né? O que está por trás do véu? Olha a diferença. Ela por fora do véu, ela bela como uma bruxa aqui na neve, mas e embaixo do véu? O que está acontecendo? Tá, o caminho te arrepia. Religiões são feitas para mexer com o nosso emocional, doutrinas, caminhos, magia, ordens, né? É uma área que chama mesmo nossos afetos. É feita para nos afetar. Mas e embaixo dos véus? Você encontrar o caminho que de fato é para você é quase como uma lembrança, remembering, um relembrar. A sua alma relembra de onde ela nasce, qual é o lar dela. E é por isso que você segue esse caminho. Não é porque a bruxa ou bruxo ele é super inspirador, mentor, mentora. Ai. A estética dessa bruxa, desse bruxo, xamã, mago, tá me chamando, vou lá, vou seguir ele ou ela. Deve ser esse o meu caminho. Pronto, você foi convencida pela estética. Gasta um bom tempo aí, meu querido, minha querida, em meditação, em encontro consigo mesmo, consigo mesma, em busca da essência. Vai estudar, vai ver para além dos véus, estudar com profundidade o caminho que você está escolhendo. Conhece a história da Umbanda? Vai procurar a história da Umbanda. Ou da Quimbanda, ou da bruxaria, ou do catolicismo, para saber se de fato ali não tem uma alma te chamando, a sua alma te chamando para aquele caminho. Tem gente aí que foi convencida pela estética, que é, convenhamos, né? A estética hoje em dia do catolicismo é tediosa, ela é coisa de velho, sei lá, né? Há quem pense, coisa ultrapassada, mas e se você estudar profundamente? Eu mesma já encontrei coisas lindíssimas, magia teúrgica, né? A magia dos anjos, por exemplo, no caminho cristão, que é maravilhosa. Talvez haja um chamado da sua alma lá. Oferenda. E é interessante porque nessa leitura, diferente de uma outra em que saiu também a carta da oferenda, se você estava lá, né, temos aqui um complemento da mensagem para você. Lá você estava sendo chamada a oferecer-se, a ir para fora, a expressar no mundo sua ética, né, o seu eu interno, aquilo que te alinha, sua visão de mundo, seu eixo pessoal, expressar isso fora, numa estética. Aqui é o caminho contrário. A carta da oferenda está no fundo do deck. Então deixa de lado por um tempo, tá? As oferendas, os ornamentos, as práticas, as magias, o externo.
Quanto de fato vale a imagem bonita da deusa, do deus, da entidade que você compra na internet? Nada, aquilo é só um pedaço de plástico ou de material que for. Qual é a alma que se expressa através daquilo ali? Em quanto tempo passa a expressar-se? Já pensou nisso? Quanto tempo demora para a imagem que você comprou na Amazon se tornar de fato uma imagem, uma representação no mundo de uma divindade que faz sentido para sua alma? Com certeza não é só fazer um ritual com ervas, plantas e pozinhos, não, tá? Tem algo mais, algo além. É mais além, já diria Lenine numa música linda dele. É mais além, tá? A bruxa Robin hoje veio dar uma dica para quem está escolhendo espiritualidade, arquétipos, está muito na moda isso, né? Usar os arquétipos dos deuses. Que deus, que deusa se prestaria a isso? Ah, vou usar o arquétipo de Afrodite. Não. Relacionar-se com uma divindade para, depois de uma longa relação, estabelecer-se ali uma relação de graça para com ela, de que ela te dê algo, te imante com algo dela. Gente, demora muito mais do que fazer uma imagem bonitinha e pôr no celular, com elementos de Afrodite, tá? Isso aí é um uso estético, superficial da espiritualidade, que não conversa com a sua essência confortável, que te conforta mesmo lá no seu cantinho, quando você tá triste. Será que é Afrodite? Será mesmo que você tá convencido de que é Afrodite? Talvez não seja. Talvez seja o bom e velho Deus cristão, e você tá aí relutando em aceitar. Talvez não, tá? Talvez seja um outro Deus, entidade, talvez nenhum. Mas o que é, de fato, que te acolhe, que acolhe a sua ética, que dá forma ao eixo, que te leva a viver sua vida como você vive? Pensa nisso, tá bom? Esse é o conselho da bruxa Robin hoje. Espero que tenha feito sentido aí pra você. Tinha uma outra coisa aqui a dizer, será? Deixa eu ver. Práticas de meditação. Você pode até fazer uma meditação aqui sobre um véu. O véu como um elemento, né? Um pano mesmo, um véu, e bota uma velinha lá debaixo. Cuidado para não pegar fogo. Mas para você fazer esse movimento de interiorização, de olhar para dentro de você, pode ser útil. Acho que é isso. Cuidado, tá? Com essa prática dos deuses de estante, que a gente brinca, né? Ah, hoje eu vou tirar da estante Hecate para me ajudar nisso. Ah, amanhã eu vou tirar Afrodite, depois vou tirar Ganesha. Depois, não é assim. No mínimo, não vai acontecer nada. Você não vai conseguir juntar poder mágico, realizador, vontade suficiente para realizar uma magia que interfira na sua realidade. Mas, no máximo, isso pode criar confusão mental, confusão psíquica no seu campo. Pode se tornar uma espécie de magia obscura. Tá bom? Vamos finalizar? Vamos lá. Vou trazer aqui uma carta do nosso oráculo da astrologia herbal. Vamos pedir a Mãe Gaia, Mãe Natureza, junto à bruxa Robin. Obrigada, bruxa Robin, pelos seus conselhos consoladores. Qual é aquela medicina da natureza que é perfeita para te ajudar a vivenciar da melhor forma, dar o melhor caminho para os conselhos que a bruxa trouxe? Lembrando-se, né, que é autocuidado, é autorresponsabilidade, sempre checar, toda vez que eu indico uma erva, cheque antes se ela é tóxica, se você tem alergia a ela ou não, antes de usá-la da forma como você, de conectar-se a ela, é sempre melhor usar conectar do que usar, né, já que eu falava aqui dos deuses distantes, conectar-se a ela através de chás, defumações. Gosto muito de trabalhar com as ervas, plantando e cuidando delas, para que elas vão revelando ali a magia delas no decorrer da nossa relação. Para as bruxas e bruxos verdes aí, ó. É uma ótima forma de usar das medicinas, de conectar-se com as medicinas da Mãe Natureza. Qual é? Ah, essa aqui. Perfeita para o momento. Olha, folha de coca. Lembrando sempre que aqui trata-se de uma erva que acho que é ilegal, né, no Brasil.
mas você pode buscar conhecer, tá? A folha de coca, saber mais sobre ela, estudá-la, como eu falava aqui, de aprofundar-se, né? Ainda que você não possa ter a folha de coca, que é uma planta de visão, é uma planta, uma medicina de expansão de consciência, típica dos povos incas, os povos da América Andina. Comunicação com os deuses, o arco-íris, né? Ela é perfeita, tá? Urano e Vênus, a comunicação mais harmoniosa e reveladora com os deuses acontece através da folha de coca. Falei muito de eixo, pessoal, de ética, né? De essência, instinto. Temos a onça aqui, elemento fogo, na magia dos quadrantes aqui da América do Sul, a onça está relacionada ao elemento fogo. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, você vai saber como usar a coca da melhor forma, conhecê-la da melhor forma em seu benefício. Não tente adquiri-la aqui no nosso Brasil com as leis que temos hoje. Mas é isso. Relacione-se com as suas raízes e encontre a visão perfeita do que te comunica, do que eleva a sua voz, a fumaça, né? Fumaça como símbolo da alma, que eleva a sua alma aos céus, de fato. Sua verdadeira fé, tá bom? Desejo sucesso nessa jornada, só de estar no caminho, não precisa nem correr para chegar lá, só de estar no caminho da busca por essa expressão da fé e da espiritualidade, da conexão com o alto, com o cosmo, com o astral, da forma mais verdadeira e autêntica. Só de estar no caminho essa já é a nossa vitória, tá bom? É isso, essa era a mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se sim ou se não e como, deixa aí nos comentários, fique à vontade. Gosto muito de saber como as mensagens reverberaram aí em você, tá bom? E a gente vê nos próximos oráculos, a gente se encontra. Tchau, tchau.